Vamos então voltar para o nosso estudo. Vamos olhar sobre os nomes de Deus agora, pensar um pouquinho nesse assunto, os nomes de Deus. A primeira coisa que a gente entende pela Escritura é que Deus oferece seu nome como uma apresentação pessoal e como uma janela de seu caráter. Na Bíblia, na Escritura, nome sempre carrega e traz a ideia ou o aspecto do caráter daquele que possui seu nome. Os nomes eram dados para significar algum momento importante ou algum aspecto da natureza da pessoa. Por exemplo, Jacó recebeu o nome de Jacó, o enganador, o usurpador, literalmente calcanhar, porque quando nasceu segurando o calcanhar do irmão, já demonstrando desde o nascimento que ele ia passar a perna no irmão, que ele seria alguém de passar a perna. E por isso ele recebeu esse nome. Quando a gente pensa no nome de Deus, e muitas vezes você vai ouvir afirmações assim, o nome do Senhor, seu nome. Toda vez que isso aparece para dizer a você o aspecto do caráter de Deus. Quando dizemos nós adoramos o seu nome, estamos dizendo que nós adoramos Ele, seu caráter, sua natureza, seu ser. Então os nomes de Deus revelam aspectos de seu caráter. No Salmo 9, verso 10, Davi diz: os que conhecem o seu nome confiam em ti. Ou seja, saber que o nome de Deus é saber que ele é confiável. É um paralelismo no Salmo 9, verso 10, para falar da confiabilidade de Deus. O ato de Deus de se nomear é um ato de acomodação profundamente graciosa. É o que nós vimos aqui. Ele usar nomes é um modo de se acomodar à nossa natureza e às nossas limitações para nos ensinar um pouquinho sobre quem nós somos, sobre quem ele é para nós, criaturas limitadas. Outro aspecto, cada um dos seus nomes nos revela um diferente e maravilhoso aspecto da sua natureza, capaz de ajudar você em seus mais profundos anseios, confortando você em tempos de tribulação, incentivando a uma adoração mais consciente. Então nós vamos ter alguns nomes na Escritura do Antigo, principalmente no Novo Testamento, que eram usados para falar de Deus. Então que nomes são esses? O nome primeiro deles é El. No Antigo Testamento, a designação El é o nome primeiro e mais simples pelo qual Deus foi chamado. No sentido de ser o primeiro, o forte, o poderoso. E ele é muitas vezes usado no plural, Elohim, o plural de El. Seu significado básico é força, poder. Elohim, deuses, é o plural de El, termo que aparece no primeiro versículo da Bíblia, que enfatiza o poder exclusivo de Deus em criar tudo do nada. No Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus. Esse Deus aí é Elohim, da onde vem o nome El. Esse nome El, ele é composto e outros nomes são compostos que formam, junto com El, algum aspecto, ou que fazem, ou que trazem algum aspecto do caráter de Deus, formando um nome um pouco mais abrangente. Por exemplo, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse nome se deriva da palavra campo, denotando a ideia de fartura, de abundância. E ele pode ser traduzido também por seio, aquele que tem muitos seios na linguagem antiga, transmitindo o conceito de que Deus é mais do que suficiente para satisfazer toda e qualquer necessidade de seus filhos. Para ele não há impossíveis, por isso a melhor tradução para esse termo é o Deus Todo-Poderoso. Textos que vão aparecer aí. Gênesis 17:1. Abra lá, Gênesis 17:1. Salmo 91 também aparece. Gênesis 17:1. Deus aparece a Abraão e diz o quê? Abraão diz a ele o quê?
Em Salmo 91, verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa palavra onipotente é a tradução da palavra El Shaddai. E aí esse nome vai revelar um aspecto do caráter de Deus, que nós já afirmamos aqui pela confissão de fé e pela Escritura. O fato de que Deus é todo-poderoso, onipotente, que Ele possui força e poder ilimitados, e Ele faz tudo o que Ele quer. Mas normalmente esse nome é usado para falar de Deus agindo e usando o seu poder em benefício do seu povo. Na salvação do seu povo, na redenção do seu povo, na proteção do seu povo, no cuidado do seu povo, na provisão do seu povo. Então quem é esse Deus? Esse Deus é o Deus Todo-Poderoso. Outro nome é El Elyon, que também aparece aqui no Salmo 91, quando diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Essa palavra Altíssimo e Poderoso é da onde vem desse termo El Elyon. A expressão Altíssima indica que ele está acima de tudo e de todos e aponta para a sua incrível majestade. A imagem por trás disso é a de Isaías 6, verso 1, quando diz que Deus está assentado num alto e sublime trono e que os anjos gritam santos, os serafins gritam ou cantam santo, santo, santo. Esses dois termos, o alto e sublime trono e a expressão santo, revelam esse aspecto aqui de Deus estar muito acima da sua criação, muito além dela, de estar acima de tudo e de todo, de todos os poderes, de todos os governantes e de tudo que há no universo. Ele está muito acima de tudo. Deus Altíssimo é o termo aqui, Eu Elyon. Outro termo é Deus, Eu Olam, o Deus eterno, o Deus da eternidade. Ou seja, Deus pré-existe e toda a criação antes de toda a criação, e sua existência não tem fim. Toda vez que o Olam aparece, ela vai nos afirmar que Deus não tem começo e Deus não terá fim. Ele é de eternidade em eternidade. O Deus eterno nunca se cansa de cuidar dos seus escolhidos por ser exatamente o Deus eterno. O Salmo 90 aponta para nós, para esse Deus eterno, quando diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Essa expressão de eternidade é legal, é bonita. A ideia é de uma eternidade dentro da outra. Então, você tira uma eternidade dentro da outra. Quando tenta fazer isso na sua mente, o que você tem? Você tem uma coisa sem fim, não é? Uma eternidade, dentro da outra eternidade, dentro da outra eternidade, e aí vai. E ele diz de eternidade a eternidade. A ideia é de que ele não tem começo e não tem fim. Eu Roi, o Deus que vê. E aí aponta para a onisciência de Deus, um aspecto do caráter de Deus. É um atributo natural dele, que envolve a sua capacidade de conhecer tudo de forma abrangente e profunda. Ele conhece tudo e, portanto, supra as necessidades de seus filhos. Todos esses atributos ou esses aspectos são direcionados para o bem do seu povo. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus tem um conhecimento abrangente e completo. Bem, outro nome, esses são os nomes compostos com a palavra El. Outro nome é a palavra Adonai. Salmo 90, nós temos novamente a afirmação, 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Essa palavra Deus vem da palavra Adonai. Adonai aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Significa literalmente o dono, o Senhor, o possuidor. Às vezes na sua Bíblia aparece o nome Senhor, só com a primeira maiúscula. É uma tradução de Adonai. Quando o Senhor está todo em caixa alta, você tem a tradução de Yahvé. A ênfase desse nome está no fato de Deus ser o dono, o governador todo-poderoso do seu povo e da sua criação. Ele possui a criação e o universo por ser ele o criador dela. E ele tem direito sobre todo o ser humano. Esse é o sentido da palavra Adonai. Ele é meu dono. Ele cuida de mim. Ele me possui. Quem manda na minha vida é ele. Então esse é o sentido e a ênfase dessa palavra
Adonai. Veja que cada um desses nomes aponta para um atributo, uma característica, um aspecto do ser de Deus. Algumas pessoas acreditam que toda vez que a palavra El aparece no plural, Elohim, ela já nos dá uma dica da Trindade. Isso é fato, isso é verdade. Mas provavelmente os autores queriam demonstrar algum tipo de... mostrar que esse Deus único tem uma certa complexidade que não se podia entender plenamente. Por isso usava termos assim para expressar essa complexidade. Elohim. E aí você tem El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roni, nomes compostos para expressar aspectos dos atributos de Deus. O que a gente aprende um pouquinho sobre isso aqui, né? Vocês veem que incrível Deus nós temos, né? Um Deus incrivelmente poderoso, extraordinariamente sábio, que criou todas as coisas e controla todas elas, e tem o absoluto direito sobre a criação. Uma das coisas que o ser humano não entende sem a graça é que Deus tem sim o direito de dizer como eu devo viver e cobrar de mim se eu não faço isso. É isso que Adonai significa. Por que os homens um dia terão que prestar contas diante do tribunal de Deus? Por causa disso. Por causa do tipo de Deus que nós possuímos. O Criador, o sustentador e o dono de tudo. Ele vai nos chamar para isso. O que nos salva desse julgamento final é a graça de Deus em Cristo. Mas Deus tem direito de dizer para os homens como eles devem viver, por ser o dono de tudo que há. O outro nome, irmãos, é o que é mais usado no Antigo Testamento, é Yahvé. Entre os muitos nomes de Deus, para Deus na Bíblia, não há nada mais importante do que o Senhor, traduzido em caixa alta. O nome que foi revelado a Moisés na sarça ardente em Êxodo capítulo 3, verso 15. Lá ele diz assim, diga que eu sou te enviou. Linguisticamente relacionado ao verbo eu sou, Yahvé está cheio de importância teológica. É muito provável que comunique a própria autoexistência de Deus, a sua independência, a sua autossuficiência, sua eternidade e seu caráter imutável. Tudo isso nesse nome. Eu sou o que sou. A ideia é de que ele é autoexistente. Não depende de nada fora dele para existir. Ele independe de todas as suas criaturas, de todo o ser, e ele é aquele que é a fonte de tudo. Ele é eterno, eu sou. E ele é imutável, ele é o mesmo. Ele não muda. Esse nome, Yahvé, Jeová, Jeová, Javé, carrega todas essas características aqui. Essas qualidades transcendentes são poderosamente complementadas quando Deus também diz a Moisés para se referir a ele como o Deus de seus pais. Vai lá, Êxodo 3,15, vamos lá. Abra lá. O que diz aí? Êxodo 3,15. Vai ter uma conferência lá em agosto da Ruach. O tema da conferência é Elas dão testemunho de mim. Então vários pregadores foram convidados para pregar em um texto do Antigo Testamento para mostrar Cristo lá. E caiu a responsabilidade de pregar esse texto para mim. Então eu já tenho estudado esse texto e vou lhes dizer uma coisa, outro textinho difícil. Veja o verso 15, que diz aí. Eu sou enviou vocês. E o eu sou é o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse Deus de caráter imutável, eterno, transcendente, independente, autossuficiente, é ao mesmo tempo o Deus da aliança.
O Deus do pacto, o Deus de seus pais. O Deus que fez um pacto com Abraão, com Isaac e com Jacó. O Deus que deu a terra a vocês. E o Deus que, por causa dessa aliança, ouviu o clamor do povo e desceu para redimi-los. Então o que ele está dizendo aqui é que Deus é majestoso, mas também íntimo com o seu povo. O grande eterno eu sou é o Deus que conhece seus filhos pelo nome, que mantém suas promessas da aliança. E toda vez que ele aparece para dizer que Deus grandioso ele é, eterno, imutável, autossuficiente, mas também para dizer ele é o Deus da redenção. Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus que desce para livrar seu povo dos seus inimigos. É o Deus que vem para libertá-los da sua escravidão e para trazê-los para viver com ele, porque é isso que Êxodo ensina. Aliás, Êxodo é um livro que é um convite de casamento. Não sei se vocês já perceberam isso, né? Deus aparece, faz uma proposta ao seu povo, liberta, faz a proposta. O povo aceita, eles agora eu vou morar com vocês. Mas para morar com vocês, a minha casa é essa aqui e vocês têm que viver desse jeito. É uma aliança, um pacto. E esse Deus do pacto se revela como eu sou. Meus irmãos, adoração cristã, discipulado, pregação deve manter tanto o medo saudável e reverente de Deus e a liberdade e a confiança na presença, porque as duas coisas têm a ver com o Deus como se revela para nós. Ele é o Deus do pacto. Essa palavra se deriva, né? Esse é o principal nome de Deus no Antigo Testamento, e revela a sua condescendência em se relacionar com o homem por meio de uma aliança. Essa palavra deriva do hebraico, que significa viver, e contém o sentido literal, o conceito de vida em abundância. A ideia principal que a palavra Yahvé carrega é que de que Yahvé é o único Deus que deve ser reconhecido como aquele que de fato existe para sempre e que decidiu fazer com que nós vivamos com ele em aliança. Por isso é que diz em Deuteronômio 6,4: ouve Israel, Yahvé, nosso Deus, é o único que existe. É o único Deus. Do nome Yahvé, ou transliterado Jeová, Deus se apresenta como? Vamos lá, pode passar. Jeová Jireh, o Senhor que provê para o seu povo. Lembre-se, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus autossuficiente, o Deus transcendente, que faz uma aliança com o seu povo, é o Deus que provê. Jeová Jireh, aquele que provê tudo o que é necessário para a redenção do seu povo e para a manutenção dele. Jeová Makadesh, ou o Senhor que santifica, o Deus que redime o povo e separa o povo para si. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, meu baluarte, o que representa, ou aquele para quem eu de fato vivo e para quem eu devo expressar toda a minha devoção. Jeová Shalom, o Deus da paz. E paz, a palavra shalom no hebraico, ela não significa ausência de conflitos, mas é uma palavra usada para um bem-estar completo que a pessoa possui. A ideia é de um bem-estar intenso e completo. Toda a realidade do seu ser está em bem-estar, porque ele tem um relacionamento correto com Deus. Jeová Tsikenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Shammah, é o que está sempre presente. Jeová Tsebaô, ou Tsebaô, o Senhor dos exércitos, o que governa o exército dos céus, é a ideia da palavra. Ele é usada muito no livro de Isaías para falar do soberano governo de Deus sobre as estrelas, os astros e os seres espirituais. No Novo Testamento, o Jeová Tsebaô é Jesus Cristo, que está acima de todos os principados e potestades, que controla e governa todos os principados e potestades. Jeová Maque, o Senhor que fere, o Senhor que de fato vem para julgar e condenar, e o Jeová Molá, que é o Senhor que recompensa e que retribui ao seu povo. Jeová Rafá, desculpa, Jeová Rafá, o Senhor que cura. E que é uma cura completa. A cura que normalmente no Antigo Testamento é física aponta para a cura da nova aliança. Toda vez que Deus cura, Ele está mostrando quais são as bênçãos que o novo pacto trará.
no novo céu e na nova terra, todos os efeitos do pecado serão retirados. As enfermidades, as aflições, o pecado. As enfermidades muitas vezes apontam para um problema mais radical, o pecado do ser humano. Por isso Isaías 53 vai falar que pelas suas pisaduras fomos sarados. Então aponta para a cura final da graça em Cristo Jesus. Esses são os nomes de Deus. Outro nome impressionante e revelador para Deus é Deus zeloso. Né? Não está aí. Ou Eucaná. Deus diz a Moisés que ele é tão ciumento por sua... Isso está na apostila de vocês, tá? Ele é tão ciumento por sua glória expressada na fidelidade de seu povo que zeloso é um nome apropriado para si mesmo. A razão pela qual Deus dá seu mandamento contra a idolatria se baseia em seu caráter como um Deus ciumento. Êxodo 34 diz assim: porque você deve adorar nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus ciumento. Ou como dizem... Não, isso não está aí não. Ou como também... como Deus diz lá em Êxodo 20. Vamos abrir Êxodo 20. Êxodo 20. Os 10 mandamentos. Ou, literalmente, as 10 palavras. Êxodo 20. Verso 5. 4 e 5. Que diz aí? Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, Deus ciumento com a sua própria glória, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Idolatria é uma expressão de ódio contra Deus. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Enquanto o primeiro mandamento diz, não tenham outros deuses diante de mim, em que Deus proíbe adorar deuses falsos, o segundo mandamento é também uma proibição de adorar o Deus verdadeiro de maneira errada, construindo imagens de coisas do céu, da terra ou debaixo da terra para representar o Deus vivo. Em Êxodo capítulo 33, se vocês olharem lá, o povo de Israel fez isso. É um ciúme, é um ciúme santo por sua glória. E lembre-se que em Deus todos os seus atributos são incrivelmente santos e controlados. Né? É um ciúme por sua própria glória. Não. Ira santa. Uma ira santa. Olha só Êxodo 32. A partir do verso 1, Êxodo 32, desculpe, Êxodo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então se reuniu em volta de Arão e lhe disse, levante-se, faça para nós deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão, como um pastor que gosta de agradar as ovelhas de maneira errada, só fazer a vontade das pessoas, sem ser firme com a palavra, disse, tirem as argolas do ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Estes, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, olha só o que ele disse. São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação. O que ele disse? Amanhã haverá festa a quem? O termo está a Yahvé. A Yahvé. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Festa, farra. Aí olha o que acontece no verso 7. Eles fizeram um bezerro de ouro, fizeram um boi, um bezerrinho, e disseram, esse aqui é Jeová,
que nos tirou da terra do Egito. Uma imagem representando o Deus vivo. Verso 7. Vá, desça porque o quê? O teu povo. Se você ler um pouquinho antes, Deus sempre diz, esse é o meu povo que eu tirei da terra do Egito. Mas agora ele diz, o teu povo que você tirou da terra do Egito. Sabe quando, às vezes o marido está zangado e diz, teu filho, é o teu menino, teu filho. Aí a mulher vai dizer, não, nosso filho. Deus está zangado com o povo. Porque eles prevaricaram. E olha, Êxodo 32 é depois de Êxodo 20. Quando Deus já tinha dito. E quando Deus deu os 10 mandamentos, o povo ouviu. E eles ouviram e ficaram com medo. E disseram, não fale conosco o Senhor. Fala a Deus com Moisés. E depois Moisés fala com a gente. E fez isso que Moisés, foi isso que Moisés fez. Foi para o monte para ouvir o que Deus tinha para dizer. Eles tinham ouvido a lei. Não demorou muito tempo, eles foram e quebraram a lei. É interessante quando Deus diz ao povo de Israel assim, vocês façam isso. Vocês fazem? O povo diz, tudo o que o Senhor disser faremos. Aí Deus diz, quem dera eles tivessem esse coração. Mas eu sei que na hora que entrar na terra, eles vão fazer isso, isso e isso. Coração obstinado, esse é o ponto. Diga-me, perdão. Uhum. Provavelmente arrependimento. Enquanto os outros foram punidos primeiro por disciplina, porque estavam à frente, provavelmente a maioria do que foi morto estava envolvido nessa idolatria, e porque não havia arrependimento. Né? E a ira de Deus desceu sobre eles, né? Não, ele não incentivou. A impressão que eu tenho é que ele, na verdade, lendo o texto, é que ele foi fraco. Pressionado pelo povo, ele cedeu. Entendeu? É tipo um pastor que diz assim, mas se eu não permitir, os jovens vão embora. Sabe aquela coisa? Não, tem que deixar, porque senão a gente perde os jovens. Então perca, meu filho. Mas nunca faça o que Deus diz para não fazer. Não sei, provavelmente força. A ideia da força que o boi tem, o bezerro tem. Lembre-se, o povo ficou quantos anos no Egito? Pergunta bíblica. Quantos anos o povo ficou escravo no Egito? 400 anos. O que é que eles viram durante 400 anos, o tempo inteiro? O que? Animais representando deuses. Gato, boi, o rio, sapos. Então eles foram influenciados culturalmente durante 400 anos a sempre ter uma representação visível dos deuses. E foi isso que aconteceu aqui. E parece também dar a entender que Moisés era para eles uma representação de Deus. Moisés não está mais aqui. Então a firmeza de Moisés de segurar o povo foi embora, o líder não está mais. E ao mesmo tempo era a forma visível de contato com Deus. Então vamos fazer uma imagem para representar Deus para nos tirar daqui. Sim. 400 anos no Egito. A gente sabe que o povo de Israel só foi purificado da idolatria depois do exílio babilônico. Mesmo depois de entrar na Terra Prometida, durante séculos aquela turma adorou outros deuses. Durante o período dos reis, diz o texto que eles adoravam no templo ao Senhor e nos montes aos outros deuses. Eles buscavam era a teologia da prosperidade da época. Jeová nos mantém na terra. Enquanto tivermos o templo, o tabernáculo e o Senhor, temos a terra. Mas como essa terra vai prosperar? Aí os deuses falsos apresentam isso. Então eles iam a Baal, a Astarote, sacrificavam. Muitos judeus sacrificaram seus próprios filhos queimando a Moloque. Isaías faz essa denúncia. Por que eles faziam isso? Prosperidade. Era a promessa da prosperidade. Vocês acham que essa teologia da prosperidade é nova? Não, o capeta já levantou isso há muito tempo. A prosperidade, era esse o ponto. Por isso Deus diz em Isaías 1,
Quem foi que autorizou vocês a entrarem nos meus átrios? Quando vocês levantam as mãos para fazer a oração de vocês, está suja de sangue. Do que ele está falando? Do sacrifício das crianças. Ele diz, quando vocês levantam, eu viro o meu rosto contra vocês de nojo. Foi preciso o cativeiro babilônico para purificar esse povo dessa idolatria aqui. Aqui foi só o começo. E o texto diz que Deus mostrou sua ira ao mandar matar os que não eram pelo Senhor. Quando Moisés diz, quem é pelo Senhor, venha, aquela também foi uma oportunidade de arrependimento, né? E quem se arrependeu foi liberto. O Senhor acendeu a sua ira contra o teu povo. Moisés intercede. Mas você percebe que a descrição da imagem é de um zelo extraordinário por sua glória? Deus fica zangado, tá? Então, o ciúme de Deus é esse ciúme aqui. Então, você vê o que Deus disse lá em Êxodo 20, que ele puniria. E acontece lá no capítulo 32 uma mesma situação de idolatria, e Deus vai lá e pune. Então, Deus é muito zeloso. Deus merece e exige lealdade absoluta e exclusiva. Ele odeia o adultério espiritual, que é exatamente isso aqui. Adorar outros deuses. Aqui na nossa cultura, ninguém está levantando aqui um ídolo pagão. Mas adora dinheiro, status, faz das coisas desse mundo o centro de sua vida. Ao invés de construir sua identidade e confiança em Deus, constrói sua identidade e confiança em qualquer outra coisa. Isso é idolatria. E idolatria é algo que é odioso a Deus. Em seu amor ciumento, ele se recusa a permitir que seu povo seja extremamente dedicado a qualquer coisa além de si mesmo. Porque ele é absolutamente digno de adoração, permitir que seu povo ame algo mais do que ele compromete sua justiça e seu amor. Então, Deus é muito zeloso e ciumento com o seu povo. E também com a sua glória. Ele diz, a minha glória eu não dou a ninguém. E ele não poderia fazer isso. Então, esse nome, Deus zeloso, essa Eucaná, é um nome que você vai ver o tempo inteiro na Bíblia, para expressar um aspecto da santidade, da soberania, do governo, dessa característica extraordinária de Deus. Tem um quadro aí, e no final, nós aprendemos que no Antigo Testamento há outros nomes. Né? Tem um quadro mais abrangente aí para vocês. Por exemplo, Jeová Tsidkenu, Jeová Roi, Jeová Shammah, o Deus presente, Eu Elion, Deus Altíssimo, Jeová Tsevaô, o Senhor dos Exércitos, Jeová Maqueu, Deus que corrige, Jeová Gmolá, que é o das recompensas, Jeová Eloai, Senhor meu Deus, Jeová Eloá, Deus pessoal, Jeová Eloenu, Senhor nosso Deus, e há a promessa de um outro Deus, de um Deus verdadeiro vindo, o Deus vindo de maneira completa, não outro Deus, mas o Deus Todo-Poderoso vindo para o seu povo, no nome de Emanuel, o Deus conosco, diz Isaías 7,14, que é Jesus Cristo. E Deus deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Deus para a glória de Deus, Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Bem, até aqui nós vimos então a importância de estudar a teologia para conhecer a Deus. Vimos que Deus se revela em seus atos. Vimos os nomes e vamos ver na próxima aula as imagens e os atributos. Que imagens Deus usa para falar de nós? Jesus usa algumas imagens. No Antigo Testamento você tem várias imagens. Deus é Pai, Deus é Rei, Deus é um fogo consumidor, Deus é um justo juiz, Deus é marido, pastor, oleiro, fazendeiro, refinador, proprietário, leão, urso. Ele é luz, ele é água, torre, cordeiro. São imagens que ele usa para descrever aspectos do seu caráter. Quanto mais a gente aprende essas coisas, mais a gente entende. Por exemplo, a imagem da rocha. Deus como rocha, muito comum no Antigo Testamento. Senhor meu, Redentor meu e rocha minha. Aquele que dá fundamento, solidez. Aquele que providencialmente firma o seu povo. Então são imagens que a gente vai ver rapidamente. E vamos olhar os atributos de Deus na próxima
no próximo encontro. Os atributos de Deus. Vamos ver atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, ou seja, atributos de Deus que existem em sua criatura, nos homens, nos seres humanos, mas atributos de Deus que só Ele possui. Então, aspectos da imagem de Deus em você são os atributos comunicáveis, amor, poder criativo, mente, vontade, essas coisas. E há o poder, há essa coisa da obra, dos atributos que só pertencem a Deus. Onipotência, onipresença, onisciência, só Deus possui essas coisas. E há um aspecto em que a eternidade só pertence a Ele, aquele que não tem começo e fim. Então, nós vamos olhar para tudo isso na próxima aula, próximo encontro, no início de março agora, tá bom? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus por essa tarde e agradecer pelo seu imenso amor por nós. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer por aprofundar um pouco mais nosso conhecimento no Senhor. Aprendemos que o Senhor decide se revelar através dos seus preciosos nomes e dos teus atos também. Ao criar, revela para nós incrível sabedoria, beleza, soberania. Tu és o Senhor de tudo. Ao nos redimir, revela misericórdia, graça. Ao julgar o pecado, revela santidade, justiça. Mas também o Senhor decidiu tornar conhecido para nós quem Tu és pelos Teus nomes. Os nomes preciosos que nós aprendemos hoje. Oramos para que o Senhor nos ajude a aprofundar isso no nosso coração e a amarmos mais a Ti à medida em que crescemos em nosso conhecimento de Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero sugerir a vocês, para os atributos de Deus, duas leituras interessantes. Se vocês conseguirem encontrar o livro do Arthur W. Pink, Os Atributos de Deus, é um bom começo. E há um livro muito interessante que a Fiel lançou há pouco tempo, chamado Incomparável. Esse livro é escrito por uma irmã querida para mulheres, onde ela trabalha os atributos de Deus, aplicando para a vida principalmente para a vida das mulheres e suas dúvidas e lutas. Incomparável. Os Atributos de Deus, de Arthur W. Pink, e Incomparável. São duas obras interessantes para você ler e ajudar para a nossa aula dos atributos de Deus. Se alguém achar os atributos do Pink, compre, guarde, leia, decore, que esse é um livro maravilhoso. Maravilhoso.